Meus irmãos, que alegria é estarmos reunidos nesse bendito e santo dia do Senhor, dia que é o sinal e selo da nossa redenção, da nossa justificação pela graça em Cristo Jesus. A morte morreu e esse é o motivo de estarmos aqui reunidos alegres, separando esse dia do seu uso comum para estarmos em reunião bendita com o povo da aliança. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos da nossa igreja, os nossos visitantes com a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, vocês sabem que na nossa igreja local nós estamos com algumas séries de exposições, acontecendo. Nós temos a série em Salmos, nós temos a série em João, nós temos a série em Colossenses. Estou aí preparando uma série sobre os atributos de Deus, mas hoje nós não vamos trabalhar nenhuma dessas séries. E a alegria dobrada ver a Fê aqui conosco, o Vitor. Fê está em recuperação da cirurgia e a alegria ver o nosso Deus cuidando de nós. Louvamos o seu nome. Hoje nós vamos ter um sermão um tanto quanto diferente do que nós estamos habituados, não é? Então vamos pedir para que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Atos, capítulo 16. Faremos a leitura dos versos de 1 a 3. E é bom que você tenha a sua Bíblia aí com você, porque nós vamos abrir alguns outros textos ao longo do sermão. Tá bem? Atos 16, de 1 a 3, vai ser o nosso texto base, mas nós não ficaremos apenas nele. Tá bom? Então vamos fazer a leitura? Atos, capítulo 16, versos de 1 a 3. Diz assim o nosso Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, vamos ao nosso Deus, mais uma vez em oração, rogando a Ele agora por graça iluminadora. Senhor, nós uma vez mais nos achegamos ao Teu trono glorioso de graça, apegados, ó Deus, no Teu Filho Jesus, e nessa hora nós queremos implorar a Ti, Senhor, que nos conduza de maneira sábia, de maneira reverente, de maneira zelosa, a fim de que possamos receber a Sua palavra com sigileza de coração, ó Deus, possamos ser exortados, possamos ser consolados, confortados por ela, possamos, ó Deus, ver mais profundamente os nossos pecados e o horror deles, possamos ver também, Senhor, a glória do Teu Filho Jesus, a majestade do Evangelho, e possamos experimentá-lo nesta manhã, saboreá-lo com a nossa alma por meio da fé. Senhor, uma vez mais, colocamos as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos pequenos diante do Senhor, rogando que continue, ó Pai, pelo poder do Teu bendito e santo Espírito, a preparar os seus corações para esse santo e bendito encontro com o Teu Filho Jesus, onde eles, ó Deus, pela graça serão lavados e regenerados, e amarão o Teu Evangelho e proclamarão a graça que nós temos ouvido tanto aqui, Senhor, no nosso meio. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Pai Santo. Que o Teu Filho Jesus, somente Ele seja honrado, glorificado e adorado agora na exposição da Tua palavra. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deixa eu colocar aqui, irmãos, rapidinho o cronômetro. Para a gente seguir. Meus irmãos, o sermão desta manhã ele visa corrigir um problema, trazer luz onde há trevas. E o problema é o seguinte: muitas pessoas na Igreja de Jesus Cristo afirmam que são cristãs, que amam a Deus, mas a vida cristã é uma vida de imitação. Nós estamos sempre imitando alguém, estamos sempre seguindo as pegadas de alguém, não é? E obviamente que eu estou me referindo a nós estarmos sempre caminhando e seguindo e sendo discipulados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso acontece também em nós seguirmos os passos e imitarmos a fé daqueles que são mais maduros, aqueles que nós admiramos, não é? Qual que é o grande problema que nós encontramos? É que quando nós
fazemos uma avaliação e um autoexame das nossas próprias vidas e da vida de muitas pessoas, nós chegamos à conclusão de que essas pessoas que afirmam que seguem a Jesus, elas não estão imitando os passos ou a fé de outras pessoas que tiveram seu testemunho e sua vida confirmadas pela igreja. Então, são pessoas que não têm marcas de cristianismo em sua vida, não têm marcas de imitação de pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo, não é? E a pergunta que nós fazemos nesta manhã é: quais são as ações de alguém que segue ao Senhor Jesus? Essa é a pergunta que nós responderemos nesta manhã. Agora, eu quero que os irmãos pensem em um soldado. Em um soldado com farda, né, um soldado muito bem uniformizado, seguindo muito bem os ritos, não é, do seu contexto. Imagine então esse jovem soldado vestindo sua farda militar, participando das cerimônias, ele com a sua mente muito bem preparada, memorizando os hinos, mas ele nunca luta, ele nunca vai para a guerra, ele nunca participa de confrontos quando requisitado. O que nós aprendemos com isso? Que esse militar, que esse jovem militar, é um militar apenas de aparência. Ele não é um militar de verdade, ele não é um soldado de verdade. Ele é apenas alguém que aparenta ser um soldado, mas ele nunca se apresenta para pelejar nas guerras. Da mesma forma, muitos dizem que seguem a Jesus, que são cristãos, mas eles não estão pelejando, eles não estão agindo, eles não estão trabalhando. Nós aprendemos com o jovem Timóteo que não só vestia a farda de militar, mas ele de fato e de verdade entrou em combate. Não é? O sermão desta manhã, ele é um sermão biográfico expositivo. Ele é um tanto quanto distinto daquilo que nós estamos acostumados. Se eu me lembro bem, é a primeira vez que a nossa igreja lida com um sermão dessa natureza. É um sermão biográfico expositivo. E aí eu preciso explicar rapidamente o que isso significa, não é? Porque é a primeira vez que a nossa igreja tem diante de si um sermão assim, tá? Um sermão dessa natureza, irmãos, ele visa olhar para uma personagem da Escritura, para uma personagem da Bíblia, e fazer um breve recorte de sua vida e trazer lições e aplicações, né, do que Deus tratou na vida daquela pessoa, daquele personagem da Escritura. Hoje, a nossa atenção cai sobre o jovem pastor Timóteo. Então, nós olharemos para a vida de Timóteo, faremos recortes, não é, do que podemos aprender com ele e aplicaremos em nossa vida. Então, é um sermão biográfico e expositivo, porque o desafio desse sermão é, ao passo que tratamos e olhamos para uma figura, para uma personagem bíblica, nós precisamos lidar com os textos bíblicos que vamos aplicar de maneira reverente, cuidadosa e zelosa, como sempre nós buscamos fazer. Tá bem? Então, dita essa palavra de introdução, vamos considerar rapidamente quem é, portanto, o jovem Timóteo. Né? Um nome muito bonito aí para a gente colocar nos nossos filhos, né? Timóteo e Tito, são nomes muito, muito bonitos. Você pode discordar de mim à vontade, não tem problema não, tá? A minha esposa discorda de mim. Então vamos lá, irmãos. Timóteo, esse nome significa honrado por Deus. Esse é o significado do nome. Timóteo, ele é mencionado pela primeira vez na Escritura nesse texto que nós lemos, em Atos 16, de 1 a 3. Não é? E esse momento é o momento da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele retorna, não é? Quando ele volta a Listra. E aí a gente vê que Timóteo ele tem um bom testemunho. Apesar de jovem, ele tem um bom testemunho dos irmãos ali da igreja. E isso é muito importante, não é, para a nossa vida cristã. Ter bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Não para a nossa vanglória, mas para a glória de Deus, não é? Então, Timóteo, ele nasce em Listra, né, essa cidade onde Paulo está passando. Ele nasce em Listra e ele é filho de pai gentil. Seu pai é grego. Ele é filho de pai grego com uma mãe judia. Por isso que nós lemos no texto que Paulo o leva para a sua viagem e o circuncida. Para quê? Para que abra caminhos entre os judeus, né? Paulo não está se utilizando da lei cerimonial como se ela estivesse vigente hoje, mas ele está utilizando isso para não ter problemas com os judeus, porque Timóteo vai pregar a Escritura. E Timóteo, apesar de ser, não é misto assim, seu pai grego e sua mãe judia, ele desde muito cedo
foi instruído nas sagradas letras. Então, papais, devemos instruir os nossos filhos desde cedo nas sagradas letras e ter a esperança de que o Senhor, no momento oportuno, nos dará os frutos desse esforço, desses esforços, né? Timóteo é um exemplo disso. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice se dedicaram em educar esse filho, em educar Timóteo nas Escrituras desde muito cedo. Então, desde muito cedo, desde sua infância, ele foi educado na fé judaica. Ele manejava bem as Escrituras. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Apesar de jovem, Timóteo tinha comunhão com o seu Deus e foi salvo muito cedo, não é? Timóteo se rende ao Senhor nesse aspecto de experimentar a Jesus Cristo em sua alma e se arrepender dos seus pecados, apesar de conhecer bem a fé judaica, durante o ministério de Paulo. E nós aprendemos isso porque Paulo, por diversas vezes, em 1 Coríntios, em Timóteo e em 2 Timóteo, ele fala que Timóteo é seu filho amado e fiel no Senhor. Significa que Timóteo foi gerado espiritualmente, é um verdadeiro filho na fé, durante o ministério e discipulado do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, por conta desse bom testemunho que Timóteo tinha, Paulo o comissiona. Eu quero esse jovem comigo. Paulo, obviamente, não está simplesmente chamando alguém que é jovem, que tem muito gás, né, que tem muita energia. Ele está preparando a próxima geração de ministros, porque ele sabe que ele já está passando. Então, notem a visão ministerial de Paulo. E aí, Timóteo ele tem um papel muito fundamental e muito importante no ministério de Paulo. Destaco algumas coisas. Por exemplo, após o tumulto iniciado pelos judeus em Bereia, Paulo é forçado a deixar a região. Paulo não pode mais ficar ali. Mas Timóteo e Silas ficam para fortalecer o trabalho na Macedônia. Você pode ver isso em Atos 17. A gente vê em 1 Tessalonicenses Paulo enviando Timóteo à igreja de Tessalônica para encorajá-la e fortalecê-la. Então Timóteo era um delegado apostólico. Ele falava, não é, em nome dos apóstolos nesse aspecto. Ele é alguém que está sendo preparado para assumir o ministério. Timóteo é enviado a Corinto, difícil igreja, né, de Corinto, para resolver dificuldades, discipular irmãos e exortar aquela igreja. Nós aprendemos também em Colossenses, Filipenses e Filemão que Timóteo esteve com Paulo durante a sua primeira prisão em Roma. Então Timóteo ele é um jovem muito eficaz, não é? Apesar de ser um tanto quanto imaturo em alguns aspectos, ser tímido em alguns aspectos, Timóteo era um jovem com muitas dificuldades, mas ele era alguém leal, sensível e afetuoso. Então, notem como Timóteo, apesar de jovem, como nós mencionamos, ele foi muito importante para o ministério apostólico. Isso aqui, rapidamente, eu sei que é em título de introdução, mas nós não podemos desprezar os nossos jovens. Então, jovens, saibam, vocês são importantes para a Igreja de Jesus Cristo, vocês têm um papel fundamental a desempenhar. A nossa igreja local conta com a vida de todos os crentes nessa igreja, mas principalmente com os jovens. Entreguem-se ao Senhor o mais cedo possível, para que vocês sejam ferramentas úteis, como Timóteo foi, para o avanço do Evangelho da graça de Deus. O título do nosso sermão hoje, irmãos, é Timóteo, um exemplo a ser seguido. E aqui vem a nossa afirmação teológica de hoje. Todo cristão, assim como Timóteo é chamado a manter uma lembrança viva de Jesus Cristo no coração, a guardar com fidelidade a sã doutrina recebida e a fortalecer-se continuamente na graça de Deus. E aqui nós já temos, portanto, os 3 pontos do nosso sermão. Então, todo cristão, assim como Timóteo, deve lembrar de Jesus Cristo. E aqui nós vamos olhar para outros textos, onde a gente vai fazer alguns recortes da vida de Timóteo e aplicar, tá? E aqui, então, o primeiro ponto do nosso sermão é: todo cristão, assim como Timóteo, deve lembrar de Jesus Cristo. O texto base que nós vamos considerar aqui é 2 Timóteo 2:8. Depois, todo cristão, assim como Timóteo, deve guardar o que foi confiado. E aí nós vamos considerar 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. E o último ponto, todo cristão, assim como Timóteo, deve fortificar-se na graça de Deus em Jesus Cristo. E vamos considerar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tá bem? A palavrinha-chave para as nossas crianças pesquisarem na semana é exemplo ou imitação, tá bom? Ou as duas palavrinhas, tá? Pode considerar as duas palavrinhas, exemplo e imitação. Então vamos considerar, irmãos, o primeiro ponto do nosso sermão de hoje, que é lembrar de Jesus Cristo. E vamos lá, então, ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, para a gente considerar aqui e aprender com o jovem Timóteo. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 8. Lá diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vamos até aqui, tá? O texto de Paulo a Timóteo, sua última carta aqui, né? A segunda carta que ele escreve a Timóteo, o último texto que Paulo escreve, ele começa aqui no capítulo 2 com um imperativo, com lembra-te. Quando nós temos um imperativo, nós temos uma ordem. Significa que não é algo que é opcional. Ah, se eu quiser, talvez eu faça. Não, é uma ordem. É mais ou menos assim: saia daí. Você vai cair da escada. Saia daí. Feche essa janela. Pare com isso. É uma ordem, é um imperativo. E esse imperativo, esse lembra-te, ele tem um significado peculiar. Não é só, eu lembrei que eu deixei o óculos em cima da mesa. Algo assim. Não é uma mera lembrança. Não é simplesmente trazer algum fato histórico à mente, um fato. Mas é lembrar de algo, e ao lembrar desse fato, eu vou e respondo e vivo de acordo. É mais ou menos assim, vai. Deixa eu ilustrar isso. Está no seu trabalho, tá? E aí o seu chefe pede para você fazer algo imoral. Sei lá, algum fornecedor liga, alguém cobrando alguma coisa. Preciso falar com o teu chefe e tal, não sei o quê. Chefe, é o Adriano. Fala que eu não tô. Ele lança isso na tua cara, assim, né? Fala que eu não tô. Quer dizer, ele tá ensejando você a mentira. E aí você se sente tentado, é o seu chefe, o que é que eu faço? E você tá ali, aí você tá prestes a dizer, aí, opa, espera um pouquinho aí. Eu sou um crente. Eu sou cristão. E nesses mínimos detalhes, eu preciso glorificar o meu Deus. Isso é um testemunho público para quem está me vendo. Quem está de fora não me manipula. Eu sou um soldado, eu pertenço ao rei Jesus. Eu pertenço a um outro reino. Eu tenho outro rei e não é o meu patrão. Meu querido, você pode ligar depois? Mas o que é isso? Eu falei para você falar que eu não estava, chefe. Você me desculpa. Não é? Mas eu sou cristão. E antes de eu servir a você, e eu procuro desempenhar um bom trabalho aqui, você sabe, eu chego no horário, cumpro as metas, você sabe, eu sou um bom funcionário. Mas eu sou um cristão. Então, eu sirvo a você bem porque Jesus Cristo é o meu Senhor. E isso que você me pediu eu não posso fazer porque eu vou desonrar o meu Senhor Jesus. Você lembrou que você é cristão e você respondeu de acordo. Essa é a ideia de lembrança aqui. Tá bom? Então não é uma lembrança qualquer, é uma lembrança nesse sentido, tá? E aí, veja, tem esse imperativo. Lembrem, jovem pastor Timóteo, cercado de falso mestre, problema na igreja, crente infiel, crente ingrato, problema, maledicência, você ensinando e o povo falando mal de você. Lembra-te, lembre-se. E aí vem, portanto, o conteúdo dessa lembrança. De Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Até aqui. Até aqui. Irmãos, Paulo dá essa palavra a Timóteo para que ele não se esquecesse de que, antes de Jesus Cristo ser exaltado à destra do Pai, antes dele ser glorificado, antes de ele ser exaltado, portanto, ele precisou morrer. Ele precisou ir ao sepulcro. Ele precisou ser sepultado. Ele precisou ser humilhado. Então, nesse contexto todo, o evangelho precisa ser a lembrança de Timóteo. Então, com toda certeza, isso fez Timóteo sentir-se encorajado, pois somente lembrando da obra do Senhor, dos sofrimentos de Jesus Cristo, é que ele teria forças para continuar o seu ministério diante de todas as dificuldades existentes. E Timóteo tinha um grande desafio, lembrem, ele é pastor na igreja em Éfeso. Ele está lidando com situações problemáticas. Ele está lidando com pessoas mais velhas que o confrontam, que o colocam na parede. Quem você pensa que é? Eu sou mais velho do que você. Eu conheço mais as escrituras do que você. Você é pastor aonde? Então ele está sendo confrontado. Muitos problemas, dificuldades com falsos mestres, uma luta tremenda. E ele ali. Mas a lembrança de Timóteo, se a lembrança de Timóteo parasse única e exclusivamente na morte de Jesus Cristo, na sua humilhação, de nada adiantaria. De nada adiantaria. Esses problemas, essas lutas e essa fortificação, esse depósito da fé que ele deve guardar, se ele lembrasse única e exclusivamente da morte de Jesus Cristo tivesse apenas permanecido morto, de nada adiantaria. Nós ainda estaremos mortos em nossos pecados. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus Cristo não ressuscitou,
É vã a nossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã o que fazemos. É vã o que ensinamos. É vã a nossa vida. Não serve de nada. Vamos embora. Para, fecha isso aqui. Acabou a igreja. Jesus Cristo não ressuscitou. Mas ele ressuscitou. E esse é um ponto, irmãos, que muitas das vezes nós esquecemos quando pregamos o Evangelho. Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele verdadeiramente venceu a morte. Por que essa ênfase? Porque nós, às vezes, focamos muito na morte. Jesus morreu. Jesus levou sobre si, né, a condenação que era nossa. Ele morreu, ele foi sepultado, ele sofreu, mas nós ficamos apenas com uma parte do Evangelho. Fazer isso, enfatizar apenas a morte, o sofrimento de Jesus Cristo, o sepultamento de Jesus Cristo, é uma parte do Evangelho. É um lado da moeda. Se nós ficarmos apenas ali, não há esperança. Porque ele só morreu. Ele só sofreu. Por isso que nós precisamos do outro lado da moeda. Que ele ressuscitou e venceu a morte. Ele nos justificou, a morte não pôde contê-lo, confirmando que ele é verdadeiramente quem ele disse que era, o verdadeiro Filho de Deus prometido, o Yahvé encarnado. Então, irmãos, quando nós focamos e enfatizamos apenas a morte e o sofrimento de Jesus Cristo, nós ficamos apenas com uma parte do Evangelho. Um Evangelho incompleto. O Evangelho pela metade. Percebem? Então, nós precisamos, ao falar do Evangelho, ao nos lembrarmos de Jesus Cristo, que ele morreu, que ele se entregou, mas que ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele em glória também. Aliás, nós já ressuscitamos com ele em glória. A vida eterna já começa agora, a vida eterna já dá frutos agora, porque nós somos unidos a ele. Jesus ressuscitou e isso precisa ser o eco da nossa fé. A ênfase deve estar na sua ressurreição, que marca a obra completa da sua graça em nosso favor. Então lembrem, focar apenas na morte de Jesus Cristo não é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho pela metade. Um Evangelho cortado, um Evangelho rachado. Vejam, por exemplo, Romanos 4, 25. Paulo falando sobre isso. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, se vamos falar de justificação, precisamos falar da ressurreição de Jesus Cristo. Se vamos falar da consequência dos nossos pecados, falamos da morte de Jesus Cristo, do sofrimento de Jesus Cristo. Mas nós precisamos lembrar que sem justificação não tem evangelho, e não tem evangelho sem ressurreição. Ou, em outras palavras, não tem justificação de pecado sem ressurreição. E sem ressurreição não tem evangelho. Percebe, então? Esse conteúdo é muito importante aqui, porque ele aquece o nosso coração, lembra do Evangelho e traz aplicações profundas em nossas almas, que nós colheremos frutos, a nossa família colherá frutos, o nosso patrão colherá frutos, e será... Veja, ele acha ruim quando nós falamos a verdade, glorificando o nosso Deus, mas nós utilizamos disso para ainda chamá-lo ao arrependimento. Olha a ousadia. Com muito cuidado, obviamente, mas nós não precisamos ter medo do nosso patrão. Porque se ele nos mandar embora, o Senhor abre outro emprego. Nós dependemos do Senhor, ele é o nosso rei. Do contrário, o emprego virou o nosso ídolo. E aí nós precisamos repensar e examinar o nosso coração. Mas vejam, até essa situação difícil, desconfortável, nós utilizamos para pregar o Evangelho. Fala, chefe, vem cá, vamos almoçar junto. Sabia que mentira é pecado, chefe? Deixa eu abrir as escrituras para você aqui. Deixa eu abrir para você aqui, meu. Isso é sério, meu. Assim, eu amo tanto você que eu preciso te falar essa verdade. Preciso te chamar ao arrependimento. A ira de Deus pesa sobre você. E aí estamos falando de transgressão, de pecado, de condenação, de inferno, mas lembramos da ressurreição de Jesus Cristo. E nesse contexto, vale lembrar, irmãos, que nós temos falsos mestres que estão negando a ressurreição. Nós temos alguns falsos mestres aqui dizendo que a ressurreição já aconteceu, que ela é passada. Hoje, por exemplo, nós temos um grupo que tem crescido na internet, é um grupo muito fraco em teologia, muito fraco em exegese, muito fraco em teologia bíblica, mas a novidade da coisa parece que, sabe, vai atraindo as pessoas, né? É aquilo que é chamado de preterismo total. Esse grupo ensina que lá, quando aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70, ali o Senhor Jesus já voltou, a ressurreição já aconteceu,
Tudo já aconteceu de maneira espiritual. Então o que tem para acontecer? Mais nada. Acabou. Esse é um grupo chamado de preterista total. Por que preterista total? Porque coloca os eventos cruciais do evangelho no passado. Diferente da nossa posição, né, em ler algumas profecias, que é de preterista parcial. Algumas coisas, sim, aconteceram no ano 70, mas outras coisas não aconteceram, como a segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, onde todos estarão diante do Cordeiro para prestar contas das suas vidas. Além desse grupo, nós temos os teólogos liberais, que dizem que a ressurreição acontece no coração dos discípulos, né? Os discípulos morrem, são cortados ao meio, perdem a cabeça, são crucificados de ponta cabeça, porque Jesus ressuscitou no coração deles. Né? Irmãos, isso é bobagem. Quem é que se entrega e morre por algo que eu acho que aconteceu? Não, irmãos. Isso está acontecendo por causa do poder do Espírito Santo na vida desses homens, que abandonaram os pecados, que foram justificados, que receberam a visitação do Senhor e agora vivem para a glória de Jesus Cristo. Por isso que isso está acontecendo com eles. Eles não mais se enquadram nesse sistema caído e mundano. E nós temos ainda outros hereges que também negam a ressurreição física, carnal, dizendo que isso é espiritual, né? Nossa ressurreição, Jesus ressuscitou de maneira espiritual, não era em carne, não era em corpo, e nós, de maneira espiritual, vamos ressuscitar também. Olha, em um contexto muito difícil como esse, que Timóteo enfrentava, nós também enfrentamos. Nós estamos cercados de falsos ensinos de heresia por tudo quanto é lado. A gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente caminhar 2 quadras aqui para cima, eu estou falando literalmente, tá? Agora o meu lado dispensacionalista está florando. Literalmente, 2 quadras aqui para cima, a gente vai ver algumas coisas horrorosas. Algumas coisas bem estranhas. Heresias destruidoras e de perdição. Mas, apesar desse contexto todo, não é o contexto que deve determinar como falamos, como vivemos. Eu não devo olhar para mim mesmo. Eu devo olhar para uma pessoa. Eu devo confiar em uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Eu devo olhar para Ele, para a sua obra sem igual. Em meio aos desafios da vida, em meio aos pecados que nos cercam, não é para nós que nós devemos olhar. Ah, como eu sou fraco, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Você é mesmo, você é fraco, você é miserável, você é como eu. Não se basta, não consegue ficar em pé sem que o Senhor sustente. Então não é para nós que nós devemos olhar. O Martin Lutero falava, né? Olha, quando eu olho para mim, nossa, tanta desgraça que, olha, acho que eu não fui salvo, não, nem posso. Mas ele contrasta. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, o que ele fez, quem ele é, a gloriosa pessoa que é o Senhor Jesus, é impossível que eu não seja salvo. Estão vendo? Então, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos devem estar em um lugar correto. Você quer um antídoto para você não acordar desesperado pela manhã, como você tem acordado, com os problemas? Lembre-se de Jesus Cristo. E ele ressuscitado dentre os mortos. Mas notem o texto ainda, que nós estamos considerando. O texto continua, ó. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi. Notem que tem mais conteúdo aqui. Tem conteúdo aqui. Aqui é uma clara referência, né, à humanidade de Jesus Cristo, ao pacto feito com Davi. O Senhor prometeu a Davi, no pacto que fez com ele, esse pacto real, que não faltaria rei no trono de Judá. Veja, por exemplo, Jeremias 33, 17, 20 e 21. Diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Aqui é interessante, só uma notinha de rodapé rápida para a gente conversar depois. Tem um pacto na Escritura chamado de pacto levítico, ou pacto sacerdotal, que ele é profundamente desprezado. Quando pega qualquer manual de teologia pactual, tanto brasileiro quanto americano, literatura gringa, né? E você vai ver que há um desprezo por esse pacto. Graças a Deus essa lacuna logo vai ser suprida aqui, tá? Mas notem que há um pacto real e há um outro pacto colocado ao lado dele, em pé de igualdade. Não vai faltar rei e não vai faltar sacerdote. Jesus Cristo é profeta, rei e sacerdote. Mas aí depois de fechar essa notinha de rodapé, depois a gente volta, tá? Então notem que ele é descendente de Davi. Ele é o rei prometido. A promessa se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Olha lá,
em Atos 2, 29 a 33 e o versículo 36, o cumprimento disso. Lá em Atos 2, olha, irmãos, Pedro falando: seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouves. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, a promessa do pacto davídico não é a promessa de um trono físico lá em Jerusalém, no milênio futuro, Jesus reinando desse trono. O trono de Davi e o próprio Davi são tipos. Lembra, nós estamos bem familiarizados com isso, né? Tipos. Significa que Davi e o seu trono apontam para uma outra pessoa e para um outro trono glorioso. O tipo não tem a mesma natureza que o antítipo. O antítipo, que é o cumprimento do tipo, tem uma glória maior, tem uma autoridade maior, tem uma majestade maior. Então, o trono de Davi físico não pode ser o trono de Davi físico. Isso é erro básico em teologia bíblica. O trono de Davi e o próprio Davi apontam para um rei celestial e sem igual. O trono é um trono celestial sem igual. O trono à destra do Pai na majestade nas alturas. Não é um trono que os homens vão lá, queimam e acabam, e derrete, e some. Não! Não, 1000 vezes não. Portanto, Jesus já reina soberano sem igual. Ele é o rei davídico prometido, irmãos. Ele é Senhor e Cristo. Qual que é a aplicação disso para Timóteo e para as nossas almas? Nero era o imperador. Quando no 2 Timóteo é escrito. Nero, aquele que pegou vários cristãos e para servir de exemplo e para diversão dos gregos, dos romanos, pegou vários desses cristãos, amarrou em madeiras, amarrou, colocou mel neles, colocou gasolina neles e deixava esses cristãos expostos na cidade para os bichos virem comer. E à noite tacava fogo neles para eles iluminarem a cidade. E à tarde, no sábado à tarde, Coliseu Romano. Vamos lá ver como que a mãe com o nenenzinho no colo consegue correr. Quanto tempo ela consegue evitar aquele leão? Essa era a diversão de Nero. Corrupto, ímpio, maldoso. Vamos ver se o leão vai primeiro naquele velhinho ali, na mulher com a criança, na criança que está no chão e lá. E ele se divertindo com isso. E os ímpios apostando e fazendo apostas para ver quem morreria primeiro, quem ficaria por último. Olha a maldade desse homem, irmãos. Olha a maldade dele. Por que os cristãos não negaram a fé? Porque eles se lembraram do seu Senhor Jesus Cristo, do que ele fez por eles. Vejam o poder que tem o Evangelho. E aqui nós nos lembramos. Não é Nero que tem as rédeas do universo em suas mãos. Essa era a fé desses cristãos quando não abandonavam Jesus Cristo. Nero não é o rei das nossas almas. Não faremos o que o império manda. Não farei o que meu chefe manda, imoral e pecaminoso. Não farei isso. Se tiver que ser devorado por leões, eu serei. O grande rei de toda a terra e do universo é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos, portanto, não temos o que temer. Muito pelo contrário, ele é rei soberano, ele protege o seu povo, ele vence os seus inimigos, ele acaba com toda a oposição contra o evangelho da graça de Deus. Então, mate 2 cristãos e o Senhor fará nascer 8. Mate 8 cristãos e o Senhor fará nascer 30. Mate 30, 200 nascerão. Esse é o poder da graça de Deus. Nada e nem ninguém pode parar o avanço do evangelho. Jesus falou, as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, se nós morrermos, estamos no Senhor. Se nós vivemos, estamos no Senhor. Esse é o Rei soberano que sustenta as nossas almas, irmãos.
É dele que nós precisamos lembrar. É esse descendente de Davi poderoso que ressuscitou e venceu a morte e nos traz eterna justificação. O que temeremos? O que temeremos? Se estamos em suas mãos soberanas, graciosas e poderosas e doces para sempre. Não temos o que temer, irmãos. Não temos o que temer. O texto diz ainda mais, ele é descendente de Davi. Agora nós vemos que ele é homem verdadeiro. Ele ressuscitou dos mortos, provou que ele é Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele tem uma descendência. Ele nasceu de Maria verdadeiramente. José é seu pai ali adotivo, não é? De criação. Mas ele é homem verdadeiro. Ele é um espírito etéreo. Né? Não, ele é homem, ele assumiu carne. Isso é importante estabelecermos porque na história da igreja, Satanás, com sua astúcia, tentou destruir esse artigo de fé. Tentou negar por meio de Marcião, por meio dos maniqueístas, por meio dos docetistas e muitos outros em nosso meio hoje em dia que negam que Jesus Cristo seja homem pleno. Negam a plena humanidade do Redentor. Mas nós temos de afirmar: o rei que se entregou é homem pleno. O rei que ressuscitou é homem pleno. O rei que foi glorificado é homem pleno. O rei que voltará é homem pleno. Sim, sim. Jesus ressuscita em carne, glorificado, com corpo, e voltará sim. E nós seremos ressuscitados assim, em carne e osso. Não seremos Gasparzinhos assentados nas nuvens, tocando, né, lá a harpinha, etc. Não! Novos céus e nova terra, corpos glorificados, trabalho santo nos aguarda, uma sociedade bendita e sem pecado é o nosso destino, irmãos. Percebe? Então, há uma maneira de nós identificarmos falsos mestres perigosos em nosso tempo. É perguntar, quando Jesus Cristo é exaltado, ele é exaltado, ele está à destra do Pai com corpo ou ele está em espírito? Aqui a gente identifica muitos falsos mestres do nosso tempo, gente que se infiltra nas igrejas para trazer seus ensinos destruidores. Respondeu que é espírito, heresia. Não, Jesus Cristo ressuscitou em carne. Assim como ele foi, nós veremos voltar. Não é espírito. Pleno Deus, pleno homem. E assim é. E nós aprendemos e lembramos lá em Lamentações 3, 21 a 23, né? Eu imagino que esse texto, quando você lê, ele nunca mais será lido da mesma maneira. Lá nós lemos assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse texto não é sobre a restauração física de Israel. Esse texto não é o povo somente voltando do exílio. Esse texto é sobre o Evangelho. Esse texto não é eu lembrando na memória: ai, eu vou tirar férias no mês que vem, eu vou descansar. Ai, no fim do ano tem 13º, traz essa memória, isso não dá esperança. Não é nada disso. A esperança que nós trazemos à memória é que grande é o amor do Senhor, que Ele não nos consumiu quando nós merecíamos, quando nós quebramos a sua lei. O primeiro grito nosso quando nascemos foi um grito de rebeldia, foi um grito de eu odeio a Deus, eu não quero a Deus, eu abomino ao Senhor. Esse foi o nosso grito desde sempre. Desde sempre, a nossa maldade, o nosso pecado, escravo da corrupção nós éramos, mas Ele não nos consumiu. E as misericórdias que nós temos em Jesus Cristo são eternas. Não se gastam. Não precisam ser observadas. Não, guarda as misericórdias do Senhor. Vou roubar a misericórdia. Ninguém pode roubar as misericórdias do Senhor. Ele é a própria misericórdia, eterna, sem igual, que é dada a nós. E grande é a sua fidelidade. Ele prometeu que cuidaria de nós. Se nós fôssemos a Ele, de maneira nenhuma seremos lançados fora, irmãos. É graça sobre graça sobre graça. É graça do Deus Trino em nossas almas miseráveis. E é assim, portanto, lembrando dessas coisas, que nós lutamos contra as heresias, que nós lutamos contra os falsos mestres, que nós pastoreamos a igreja, que nós cuidamos das nossas famílias e que nós consolamos o nosso coração. Nós precisamos lembrar disso. Lembrar do Rei Jesus ressuscitado, descendente de Davi. E as implicações disso para as nossas vidas. Ele é o Rei da vida, é o Rei da graça, é o Rei da justiça. Ele é o Rei soberano. Quem é como Ele nos céus, na terra e debaixo da terra e acima dos céus? Ninguém é como Ele, irmãos. Ninguém. Mas aí talvez você possa fazer uma pergunta. Tá, ok. Eu preciso lembrar de Jesus Cristo, mas como é que eu faço isso? O próprio texto responde.
nós fazemos isso olhando para o Evangelho. Nós não fazemos isso olhando para os nossos sentimentos, nós não fazemos isso olhando para a nossa mente carnal, nós fazemos isso sendo instruídos e discipulados e purificados com o Evangelho. Veja, finalzinho do texto ali, ó. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Veja, aqui está, como os jovens falam, né? O pulo do gato. Aqui é a chave das coisas. É segundo o Evangelho. O que é que tem formado a sua mente? O que é que tem tomado o seu coração? O que guia a sua família? O que conduz você nas decisões do dia a dia? Deveria ser o Evangelho, se nós somos crentes. Essa bendita esperança e a bendita confissão da nossa fé. Olha, meu Evangelho. Quando Paulo fala meu Evangelho, ele não está dizendo que ele é o autor, a origem, que ele é o dono do Evangelho, mas é o Evangelho que ele recebeu. Nós aprendemos em Gálatas que ele recebeu diretamente do Senhor o Evangelho, não é? Ele está dizendo simplesmente que é o Evangelho que ele prega. Não é de qualquer Jesus Cristo que nós devemos lembrar. E veja a importância de nós estarmos constantemente, diariamente, sendo instruídos pela palavra de Deus. Porque nós esquecemos muito rápido. Nós esquecemos rápido das coisas. Nós somos rápidos em murmurar, né, em blasfemar, mas nós esquecemos rapidamente da graça de Deus nas nossas vidas e nas nossas almas. Então nós vamos lembrar de Jesus Cristo segundo o Evangelho. Lembrem, um ídolo não tem poder para santificar. Um ídolo não tem poder para dar esperança para as nossas almas. Então é bem aqui onde nós colocamos o Evangelho à luz da nossa teologia que temos, para saber se esse Cristo que nós falamos que cremos é realmente o Jesus Cristo que vem das Escrituras, não um ídolo criado pela minha cabeça, pelas minhas emoções. Então, o tempo inteiro, irmãos, nós precisamos estar sendo instruídos pelo Evangelho. O que é que significa Evangelho? Aqui a palavrinha é pergunta de escola bíblica, lembram? Atividade pré-escola bíblica. Os irmãos fizeram a atividade certinho. Boas lembranças. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, o que é Evangelho? Boas novas, boa notícia. Mas boa notícia do quê? Qual é a boa notícia? A boa notícia está ali, ó, resumida em Romanos 4:25, mais uma vez. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 1 Coríntios 15:55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aqui está a boa notícia do Evangelho, que pecadores miseráveis, ímpios, amantes das trevas, amantes da maldade, soberbos, que amam justiça própria, que amam olhar para suas obras, que confiam em si mesmos, esses pecadores, malditos, desgraçados, herdeiros do inferno, não mereciam nada de bom da parte de Deus. Todos eles pecaram. E destituídos estão, e afastados estão da glória de Deus. Todos, eu e você, todos nós, os nossos filhos, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Merecem condenação, merecem justiça. E Deus ama a sua justiça. Ele ama aplicar a sua justiça, porque a sua justiça é imparcial. E agora o pecador tem um grande problema. Eu tenho um Deus santo e justo. E eu sou um transgressor, um criminoso da sua lei. O que acontece agora? O que acontece agora é que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E vem a sua graça, o seu amor extrapola. Extrapola. Por isso que tem pessoas que não conseguem entender e aceitar o Evangelho. Ímpios, eu não consigo entender a lógica do Evangelho. Não conseguem mesmo. Porque é loucura para os que estão perecendo. Mas para os que estão sendo salvos, isso é o poder de Deus. A graça de Deus, a glória de Deus escancarada, a bondade de Deus. Para pecadores que não mereciam nada de bom. Essa é a glória do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo venceu a morte, a salvação e perdão de pecados se dão não pelas nossas obras, não pelo meu pai, não pela minha família, não pela minha descendência, mas única e exclusivamente pela bendita graça de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. É esse Jesus Cristo que nós precisamos lembrar. É dele que nós precisamos para acalmar as nossas almas, para vencer os desafios, para lutar contra as heresias. Ah, irmãos, como isso aquece o nosso coração, como isso traz esperança para a nossa vida. Como isso é um oásis no meio do deserto. Eu sei que tem momentos na nossa vida cristã que nós estamos apáticos, frios. Nada parece que nos toca, nada parece que nos abate. Nós estamos lá lutando com o Senhor, orando, lendo a Escritura, e nada. A gente está frio, duro.
Mas isso nos aviva, isso derrete esse coração duro. Jesus Cristo colocado diante de nós, a sua graça soberana e justificadora, derrete o coração mais duro, quebra o coração mais duro em 1000 pedaços e transforma o nosso cântico em ações de graças. Senhor, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Eu sou isso mesmo, mas peraí, porque Jesus Cristo se entregou por causa dos meus pecados. Ele ressuscitou para a minha justificação. A morte não tem mais domínio sobre mim. Eu não sou mais escravo do pecado, não sou mais filho da ira. Então que se exploda os meus sentimentos, que se exploda Satanás, que se exploda o que os ímpios dizem. Eu confio em Jesus Cristo, me apego a Ele e sigo caminhando rumo à cidade celestial para a sua glória, junto com os meus irmãos, junto com a sua igreja, junto com o povo da aliança, e que se exploda o pecado, que se exploda os ímpios. Eu amo a Jesus Cristo, Ele é meu e eu sou dele para sempre, e é isso que importa. Na vida e na morte eu sou dele, e nada tira isso da minha alma, nada tira isso do meu coração. Eu pertenço a Jesus Cristo. Cale-se diante dele toda a terra. O meu amado pertence a mim. E eu pertenço ao meu amado. Esse é o cântico dos cânticos. É o cântico das nossas almas, irmãos. Lembre, portanto, de Jesus Cristo na sua escola. Lembre de Jesus Cristo no trabalho. Lembre de Jesus Cristo na família. Lembre de Jesus Cristo quando você estiver caminhando pela internet, vendo coisas. Lembre de Jesus Cristo na rede social. Lembra de Jesus Cristo nas dificuldades. Lembra dele nos desertos. Lembra dele nos vales. Ele é o bom pastor que não nos abandona, que cuida de nós. Lembre-se dele, lembre-se dele, lembre-se dele. Se entregue a ele, se apegue somente a ele. É dele, irmãos, que nós precisamos. Devemos nos lembrar dele, ressuscitado dentre os mortos. Devemos iniciar o nosso dia lembrando dessa bendita verdade. Jesus Cristo ressuscitou. É menos um dia para me encontrar com ele. Jesus Cristo ressuscitou. Eu pertenço a ele e logo estarei com ele. O dia do Senhor está chegando, o dia que eu vou lembrar da minha ressurreição, dos meus irmãos que vão caminhar comigo, que estão caminhando comigo rumo à cidade celestial, que estarão comigo para sempre na glória eterna. Eu preciso me lembrar dessas coisas. Irmãos, nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos disso. Timóteo, com certeza, recebeu essa exortação do Senhor com grande alegria. E seu coração, com certeza, foi aquecido e ele foi encorajado, assim como nós estamos sendo nesta manhã. Mas não para por aí. O cristão não é apenas chamado a lembrar de Jesus Cristo. Ele é também chamado a guardar o depósito da fé que foi confiado a ele. Então há uma fé que foi confiada a mim, uma fé que foi confiada a você, enquanto crentes que somos. E essa fé e esse depósito deve ser guardado. Agora a gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Enquanto você abre, eu vou pegar um pouquinho de água. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Lá diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Aqui, nós aprendemos com esse recorte da vida de Timóteo, não só ele é chamado a guardar, não é, o que lhe foi confiado como ministro do Evangelho, mas como ele tem essa responsabilidade enquanto cristão, todos nós. Isso é importante porque nós corremos o risco de achar que só os ministros, os oficiais da igreja, os líderes devem lutar pela fé, devem guardar a fé verdadeira. Só que não. Isso é algo dado a todos os crentes, a todos os cristãos, os mais simples, os mais eruditos, os que estudam mais, os que leem mais, os que leem menos, os mais simples. Todos nós somos chamados a guardar o que nos foi confiado. Timóteo aqui, ele deve fazer isso evitando os falatórios inúteis, profanos e sem edificação, para que então, aí vem, guarda o que te foi confiado. Esse guardar que aparece aqui, não é guardar como eu guardo o meu celular no bolso. É guardar o celular no bolso e ficar com a mão no bolso. Protegendo, eu sou o guardião. Só um exemplo, tá? Para a gente entender. Então,
Eu devo guardar alguma coisa como se eu fosse um guardião, como se fosse um guarda, como se fosse uma sentinela. Eu estou atento, eu estou consciente, eu estou vendo, eu estou atento. É nesse sentido que a gente guarda. E o que é que foi confiado a Timóteo? Essa palavrinha aqui, confiar, confiado, é um termo jurídico que era usado no primeiro século e denota uma coisa que é colocada em confiança na salvaguarda de uma outra pessoa. Em outras palavras, a sugestão aqui é que o evangelho, a mensagem cristã, não é algo que o ministro da igreja elabora por si mesmo, ou algo do qual podemos fazer acréscimos, mas é algo que é dado, é algo que é confiado. Nós estamos falando da sã doutrina, do evangelho da graça de Deus. Todos nós somos chamados a guardar e a confiar no evangelho da graça de Deus. Então, lembram lá de Judas 1, 3 e 4? Judas falava, eu queria escrever a vocês sobre outras coisas, mas eu escrevi a vocês para que vocês pelejassem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé, esse conteúdo apostólico, não é? Que foi confiado aos crentes. Então, todos nós somos chamados a proteger o evangelho da graça de Deus. Significa que quando ouvirmos pessoas compartilhando ideias erradas e equivocadas, nós não devemos ser omissos. Nós devemos alertar e falar, pois temos o conhecimento da verdade. Claro, fazemos isso com amor, com graça, com uma palavra temperada com sal. Não sendo tolos aí e afastando as pessoas por causa da nossa falta de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá, deliberadamente. As pessoas devem se afastar de nós, não por conta da nossa ignorância, por conta da nossa truculência, mas por causa do evangelho que tem ferido os seus corações e suas almas. Então esse é um aspecto importante aqui em tons de aplicação. Ao ouvirmos conteúdos errados, falar, meu amigo, vem aqui. Eu ouvi você comentando ali, eu ouvi seu interesse por Deus, pela palavra de Deus e tudo mais, isso é muito louvável. Mas você expressou coisas que não são verdadeiras. E eu preciso dizer isso a você. É a minha responsabilidade. Eu sou um cristão. Olha, deixa eu abrir as escrituras com você. Aí você abre. E lê os textos e explica. E, obviamente, espera que o Senhor faça o trabalho de trazer aquele coração à luz. Iluminar aquele coração do erro. Por isso que nós, nenhum de nós, nesse cenário que enfrentamos, e os dias são maus, nós temos joio se disfarçando de trigo, nós temos falsos mestres se vestindo de ovelhas, nós temos Satanás se disfarçando de anjo de luz para enganar você, para enganar seu coração. Lembra que o Satanás ele não vem lá com chifrão, né, com tridente, aquele rabo, com triângulo no rabo, aquela coisa toda, aquela cultura brasileira que a gente tem, né? Ele não vem assim, eu sou o diabão, eu quero te enganar, eu quero levar você à mentira, eu quero destruir sua família. Ele não vem assim. Ele não vem assim. Ele vem, do que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Ele geralmente está oferecendo carona. Ele geralmente está se colocando em situações em que ele quer ser resposta. Manso. Uma fala tranquila. Não vem com aquelas asas negras, assim, aquela aura, né, das trevas. Não. Ele é um bom moço. Ele é manso. Ele é bonzinho. E no momento oportuno, quando ele tiver oportunidade, ele abocanha você. Só que ele não morde você na perna, no braço. Ele vai no pescoço, na jugular. Ele vai para matar. Lembra o que nós vimos nas últimas exposições em Colossenses? Ele vem para prender você. Ele quer colocar você numa jaula emocional, numa jaula psicológica, numa jaula em que você fica preso. Nossa, mas como é que eu vou discordar? Como é que eu vou, fazer? É tão boa, me trata tão bem, faz tudo por mim. Está preso. E aí é só a luz do Evangelho que vai iluminar, para que nós possamos ver onde nós chegamos e como nós chegamos e em quem nós confiamos. Por isso, irmãos, que nós não podemos brincar. Nós precisamos estudar as Escrituras. Todos nós. Nós não estamos isentos disso. Nós somos arregimentados por um exército celestial. Nós fazemos parte desse exército celestial. Todos nós somos chamados a pegar a espada do Espírito e a usá-la de maneira sábia. Todos nós, nenhum de nós está isento dessa responsabilidade. Se você pensava isso, lê do engano.
Lê do engano. Talvez, ao fazer isso, você esteja sendo presa fácil para o império das trevas, para os falsos mestres, para os falsos enganos. E aí as filosofias mundanas reinam no seu coração, reinam na sua casa, reinam no seu lar. Por quê? O evangelho, a luz do evangelho não está lá. Então notem, irmãos, a insistência nossa. Há realmente uma insistência. A gente estava conversando ontem com alguns irmãos, lá no encontro de homens e de mulheres, que foi uma bênção, inclusive. Nós estávamos conversando com alguns irmãos sobre a insistência, o plano, o esforço de Satanás em nos afastar das Escrituras. Ele vai fazer isso com todas as suas forças. A lei mata, você não entende nada, você precisa saber grego. Ele vai colocar todas as dificuldades do mundo para que você não sente com a sua família e leia as Escrituras. Ele vai colocar todos os impedimentos do mundo para que você não tire 2 minutos e leia 2 versículos da Escritura. Porque ele sabe o poder que a palavra de Deus tem, por ela mesma. Ele sabe. E aí, irmãos, fica o desafio a nós. Precisamos conhecer as Escrituras, conhecer o Evangelho, pois nós somos guardiões do Evangelho, da graça de Deus. Não podemos mais brincar de ser cristãos. É hora de profundidade, é hora de crescimento, é hora de lágrimas. Ah, Senhor, eu sou negligente, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Oh Deus, socorro, é hora de jejuns, é hora de lágrimas, é hora de nós despertarmos para a batalha. Você, sim, você. Você tem um aspecto fundamental nesse exército. Você não é descartável. Você não é descartável. Isso é tão verdade porque Jesus morreu por você. Ele te chamou pelo nome. Ele sabe quem você é. Você está gravado nas tábuas do seu coração. Lembram que os sacerdotes levitas, eles faziam intercessão pelas tribos de Israel e eles tinham no seu peitoral as pedras preciosas e cada uma delas simbolizava uma tribo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele não carrega isso. Ele carrega o nome do seu povo no seu coração. É diferente. Então ele conhece você, sua particularidade. Salvou você e chama você a servi-lo. Ele quer que você seja uma ferramenta eficaz em suas mãos para que o reino de Deus avance. Meus irmãos, sabe por quê? Nós temos um monte de falso mestre infiltrado nas igrejas. Um monte de gente mal intencionada. Sabe por quê? Porque nós temos um monte de líder com medo da sua própria reputação. Ah, não, eu vou ter que não recomendar tal pessoa para tal igreja. Puxa, fica difícil, né? Ele pode abrir um processo contra... Não faz assim. Não vamos responder, não. Sabe esse joguinho político? Ah, então quer dizer que a pessoa que você não recomenda pode ir para outra igreja e causar problemão lá. Já saiu daí, né? Então você não deve alertar o povo de Deus sobre essas pessoas que vocês não recomendam, que causam problemas por aí. Ah, não, porque, né? Que isso, irmãos? Que bando de homem covarde é esse? Ministro do evangelho covarde. Coloque em risco as ovelhas de Jesus Cristo. Coloque em risco pessoas, crianças, famílias. Por causa do meu nome. Que se exploda o seu nome. Que se exploda. Nós precisamos ser fiéis, irmão. É por isso que a igreja está como está. Sabe? Como a gente viu na IBD hoje, um monte de pastor que não deveria ser pastor, não deveria ser ordenado, e está lá, causando problema na igreja. Homens são tolerados assim na liderança. Homens claramente ímpios, são tolerados na liderança. Mas por quê? Porque a membresia está fraca. A membresia foi ensinada que não precisa, não é importante ler a Escritura. E aí ela aceita qualquer coisa. Ah, é o pastor estuda, o pastor sabe. Ele sabe o que ele está fazendo. Não, irmãos. Não, todos nós somos suscetíveis a quedas, a tentações, como Elias foi, como o Tiago diz. Então todos nós precisamos das Escrituras. As Escrituras são o cetro do Rei Jesus, pelo qual ele governa a igreja. Então, se temos uma liderança, pastores se desviando da verdade, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai perceber se a gente não conhece as Escrituras? Então vejam,
Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos ter uma membresia forte. Nossa família precisa ser forte nas Escrituras. Nossos filhos precisam conhecer as Escrituras. Nós todos precisamos conhecer as Escrituras, pois elas todas dão testemunho de uma única pessoa, e a bendita pessoa do nosso Rei Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, lembrem, o Evangelho foi confiado a nós. Nós precisamos protegê-lo dos ímpios e das heresias. Nosso último ponto. Mas nós não somos apenas chamados a lembrar de Jesus Cristo e este ressuscitado. Não somos apenas chamados a guardar o depósito da fé com zelo, o Evangelho. Nós também somos chamados a nos fortalecer na graça de Jesus Cristo. E aqui nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E lá nós lemos assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Até aqui. Fortifica-te. E aqui é interessante, porque quando a gente lê em português, parece que é algo que a gente faz. Né? Olha lá, fortifica-te, faça uma ordem. Só que, quando a gente dá uma olhadinha rápida, um pouquinho mais profunda no original, aqui o verbo ele tá no passivo. E os irmãos têm aprendido um pouquinho sobre isso, né? O ponto aqui, a gente poderia ler assim, ó. E tu, pois, meu filho, seja fortalecido na graça. O passivo, a graça vai fortalecendo. Não é? A ideia aqui é de ser habilitado. Seja fortalecido e habilitado pela graça. Ser ou tornar-se mais capaz, apto para alguma coisa ou para alguma tarefa. A graça de Deus, irmãos, é que tem esse poder. Por isso que nós vemos ao longo da história da igreja, não só Timóteo, Paulo, Tito, né, Tiago, Barnabé e outros grandes nomes da fé cristã ao longo da história. Por isso que esses homens permaneceram firmes e inabaláveis. Porque eles não confiavam em si mesmos. Mesmo para o seu fortalecimento na graça. Porque tudo depende da graça. É do início ao fim, dependendo da graça de Deus. O que está por trás disso aqui é: sem mim, nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Nós não podemos dar um passo sem Ele. Não podemos crescer em conhecimento sem Ele. Nós precisamos dEle, irmãos. Precisamos nos fortalecer nele, ser habilitado nele para toda boa obra. Às vezes, nós falamos, né? Nós somos fracos. Nossa, eu estou tão fraco, eu estou tão nisso, tão aquilo. Mas, na verdade, a pergunta que nós devemos fazer é como que a nossa fraqueza está nos conduzindo a Jesus. Porque se nós realmente reconhecemos que nós somos fracos, que nós conseguimos, que nós não temos condições, nós deveríamos estar aonde? Buscando em quem nós temos recursos e condições. Mas, às vezes, essa confissão é uma confissão falsa. Porque, na verdade, a maneira como nós estamos fazendo as coisas diz que nós somos muito fortes. Nós estamos confiando em nós para a santificação. Estamos confiando em nós para a educação dos filhos. Estamos confiando em nós no pastoreio do nosso lar. Onde está a graça de Deus? Se nós somos fracos mesmo, como disse o Paul Washer, a nossa fraqueza deve nos conduzir ao nosso Deus que é forte. E Ele vai nos fortalecer. Veja, por exemplo, essa ilustração. Um agricultor do interior dizia: para uma planta crescer em terra seca, você precisa molhar a raiz e não a folha. A raiz precisa ser nutrida, a raiz precisa ser fortalecida. Da mesma forma, fortalecer-se na graça de Deus é regar a raiz das nossas almas com a fonte certa, do jeito certo, com Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele nós somos enraizados, nele nós somos edificados, nele nós somos guardados. A nossa grande luta, enquanto reformados, é começar na graça e ficar na graça. Não começar com a graça e, de repente, começar a caminhar em obras. Percebem? Nós temos de caminhar com o Senhor. E caminhar no Senhor envolve estar nele diariamente, ter comunhão com Ele diariamente. Timóteo, diante dessa luta terrível que ele tinha, ele precisava depender somente da graça de Deus para tudo. Para santificar seus próprios pecados, para
conduzir a igreja, e aqui resumindo, por conta do tempo, nesse contexto que nós lemos, ele também deveria se fortalecer para que ele pudesse fortalecer a outros. E aqui é a grande beleza do Evangelho. Irmãos, nós precisamos começar a pensar de maneira corporativa. Nós precisamos começar a pensar de maneira corporativa. Fortalecer a nossa família é uma bênção do Senhor, mas nós precisamos também lembrar que tem irmãos que precisam ser fortalecidos pelas nossas vidas. Nós precisamos ser fortalecidos por outros irmãos, discipulado com as irmãs mais experientes, irmãs que estão caminhando há mais tempo, ou mais jovens que são mais sábias. Enfim, essa é a beleza da igreja, essa é a beleza do Evangelho, onde nós pensamos de maneira corporativa, não só em conduzir os nossos lares ao Evangelho, mas saber se os outros irmãos também estão fazendo isso, se precisam de ajuda, e se colocar à disposição para servi-los. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo 2,2, Timóteo deveria se fortalecer na graça para preparar homens para o ministério. Olha lá, ó, versículo 2 agora. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A formação ministerial é papel da igreja local. Se a igreja local estivesse cumprindo bem o seu papel em formar homens, pastores de família, formar futuros pastores, nós não teríamos tantos seminários. Porque o seminário vem para ser uma solução em uma ausência de cumprimento de missão da igreja. É no chão da igreja, na vida da igreja, que nós devemos formar pessoas, homens, que vão ser pastores e mulheres que vão servir em diversas áreas na igreja, nos ministérios da igreja, e servir seus próprios lares. Não é? Então vejam, esse ponto é preparar santos para a obra do ministério. Então, os pastores têm essa responsabilidade, essa incumbência de preparar homens no chão da igreja local para eles servirem. Era o que Paulo estava fazendo com Timóteo. Vem aqui, próxima geração. Vou treiná-lo e vou enviá-lo. Foi o que aconteceu. E isso deveria continuar. Mas isso não é feito sem a graça de Deus. Isso é feito na dependência do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Isso é feito olhando e lembrando de Jesus Cristo ressurreto. Porque a igreja é coisa dele, é obra dele, é negócio dele. E nós nos submetemos a como nós somos conduzidos e governados pelo Evangelho. Então, tudo isso que falamos nasce em um único lugar. Na manjedoura da graça de Deus. Aquele favor imerecido, aquela graça, aquela disposição de Deus em nos abençoar quando nós não merecemos absolutamente nada do Senhor. E tem um outro aspecto aqui, onde nós fortalecemos o nosso coração na graça, para que nós estejamos preparados para o sofrimento. Veja aqui, 2 Timóteo 2, 3 a 4, agora continuando, né, presos ao contexto. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, se isso é verdade para qualquer exército, para qualquer nação, que dirá nós, que pertencemos ao exército celestial e temos o Rei Jesus como nosso comandante. Então nós precisamos lembrar que estamos em guerra. Você está em guerra. A questão é se você tem consciência disso. Se você sabe que você é um soldado e está em guerra. Porque se você não sabe, você está sendo bombardeado, você está sendo fuzilado, você está sendo derrotado, você está no chão, prostrado, porque você não tem consciência do que está acontecendo. Então é hora, irmãos, de termos consciência disso. Nós precisamos pegar a espada do Espírito, nos levantar, nos arrepender dos nossos pecados, da nossa negligência, e dizer, Senhor, estamos aqui, estou aqui, pronto para ser usado pelo Senhor. Avante, estou preparado, Senhor. Me dá a tua graça para que eu possa ir, para que eu possa avançar. Esse é o nosso sentimento, esse é o nosso desejo. Então, meus irmãos, assim como foi com Timóteo e com Paulo, também deve ser conosco. Veja o quanto você tem sofrido pela igreja. Pergunta diferente, né? O quanto você tem sofrido pela igreja. O quanto você, como membro do corpo de Cristo, sofre em ver a sua impureza, em ver a sua falta de crescimento, em ver a sua imaturidade, em ver a falta de crescimento em serviço. O quanto isso tem tirado a tua paz. O quanto você tem sofrido, o quanto isso tem sido alvo das suas orações. Senhor, purifica a tua igreja. Senhor, faça a tua igreja crescer em serviço a Deus.
Faça a tua igreja crescer nesse aspecto corporativo, de conhecimento, de cuidado mútuo, de amadurecimento. O quanto você tem sofrido pela igreja. Paulo sofria até ter dores de parto. Nós devemos sofrer pela igreja, irmãos. Devemos servir a igreja, dar a nossa vida pela igreja, pela pureza dela, pelo crescimento dela. E notem, é corporativo. O seu pecado tem tudo a ver com a igreja. A sua santificação tem tudo a ver com a igreja. O quanto nós estamos sofrendo pela igreja. Nosso Senhor se entregou por ela, deu sua vida por ela, ressuscitou por ela. Quanto nós temos seguido os passos do nosso Rei Jesus aqui. Vamos avançar, irmãos. Se nós quisermos verdadeiramente crescer em santificação, crescer em arrependimento, nós precisamos nos fortalecer na graça de Deus. A graça de Deus é a resposta, irmãos, para tudo isso que estamos vendo. A graça de Deus é suficiente para nos dar esperança. A graça de Deus é suficiente para nos trazer luz. A graça de Deus é suficiente para nos dar paz verdadeira, para nos fortalecer, para nos fazer crescer. Então, se nós quisermos vencer Satanás, o mundo, os inimigos do Evangelho, nós precisamos primeiro começar vencendo as coisas que nos assolam. Nós precisamos começar primeiro mostrando que um aparelho como esse não nos domina. Nós não vamos saquear inferno nenhum. Nós não vamos virar o mundo de ponta cabeça de jeito nenhum, seguindo fracos e raquíticos, e lerdos e apáticos como estamos. Então, irmãos, a boa notícia é que há esperança para nós na graça. A graça de Deus. Sim, Timóteo é um exemplo a ser seguido, mas ele não é um anjo. Ele foi um cristão como nós, de carne e osso, mas que se entregou verdadeiramente a Jesus Cristo, se entregou verdadeiramente à graça de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Lembrando de Jesus Cristo ressuscitado, guardar aquilo que foi confiado a nós, o depósito da fé, e nos fortificar na graça de Deus que está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o fundamento, a doutrina é o depósito, a graça é a força. Aqui, irmãos, depender da graça de Deus é suficiente para que a gente avance e continue caminhando a boa peregrinação da fé cristã rumo à cidade celestial. Timóteo seguiu por esse caminho e nós devemos fazer o mesmo. Mas eu preciso alertar você, que é como aquele soldado de aparência no começo do sermão. Esse soldado de aparência, às vezes, ele recebe uma visitação do Senhor e ele arrepende-se dos seus pecados e crê em Jesus e não confia em si mesmo. Mas eu espero que você não seja aquele soldado que verá a sua falência, a sua hipocrisia somente naquele grande e último dia, onde todas as suas máscaras cairão, todas elas, todas as suas desculpas cairão e você prestará contas ao Rei Jesus. E aí não haverá mais disposição graciosa de salvação. Aí não haverá mais condição nenhuma de socorro. Aí é onde não há mais escapatória. Então, aproveite o dia que se chama hoje, para você confiar em Jesus Cristo, para você se arrepender da sua hipocrisia, dos seus pecados, pois haverá um tempo em que não haverá mais como correr, não haverá mais como se esconder, não haverá mais como mentir, porque o Rei da glória e da verdade estará diante de você e você deverá prestar contas e não haverá ninguém para te defender. Vá agora a Jesus Cristo. Apegue-se somente a Ele para a justificação dos seus pecados. Amém, irmãos? Vamos orar nessa hora. Eu queria que você pensasse um pouquinho, à luz disso que você ouviu, essas marcas que foram expostas e que vimos na vida de Timóteo. Essas marcas estão presentes em você? Responda ao Senhor em oração silenciosa sobre o que você ouviu.
sobre como o Evangelho foi ao seu coração. Pense um pouquinho sobre isso. Pai Santo, ó Senhor, obrigado pela graça que temos no teu bendito Evangelho. Senhor, obrigado pela ressurreição do teu Filho Jesus em nosso favor. Ó Senhor, mil vezes obrigado. Senhor, rogamos a Ti que nos traga lembranças santificadoras do teu Filho ressuscitado. Que tais lembranças, ó Deus, queimem em nosso coração e conduza nossas afeições ao Senhor como nunca. Ah, Senhor, dá-nos graça e firmeza para guardar a sã doutrina com as nossas vidas. Se necessário for morrermos pelo Evangelho, que assim seja, Senhor. Ó Deus, fortaleça-nos na Tua graça, a fim de que vivamos para agradar ao Senhor e a mais ninguém. Ó Deus, faça isso. Faça isso para a glória do Teu Filho Jesus, faça isso para o avanço do Teu reino. Faça isso, Senhor, para a salvação de pecadores, para a edificação da Tua igreja. E nós oramos assim, Pai, no Teu Filho. Amém e amém.